Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos estar meditando hoje, no texto da palavra do Senhor nosso Deus, aqui mesmo no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versos 8 adiante. Uma carta dirigida para a igreja de Esmirna. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a carta, glória a Jesus. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia do que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Divino Deus e eterno Pai que estás nos céus, Deus de tanto poder, de tanta glória e de tanta grandeza, venha falar com todos nós, ó Divino Espírito Santo, o Senhor que ministra nas igrejas de sã doutrina, ministra também nos nossos corações esta palavra, eu te peço no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Das 7 cartas que o Senhor envia para as igrejas da Ásia, essa foi a menor. Essa praticamente não teve cobrança. Essa o Senhor também não apontou pecado daquela igreja. É tão bom, não é, quando a gente não é cobrado. Aleluia. Mas quando também é cobrado, é para o nosso próprio bem. E a gente tem que estar sendo submisso à correção do Senhor nas nossas vidas. Aqui ele diz, que aquela igreja era pobre. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor fala da pobreza daquela igreja. O Senhor fala da tribulação e fala dos opositores, de sinagogas de Satanás, que diziam ser crentes, mas não era nada. Aleluia. Essa advertência cabe para nós nesses últimos dias. O Senhor não está focado naquela igreja de Estado, aquela igreja que prega prosperidade, que prega riqueza. Aleluia. O Senhor habita no meio da simplicidade de uma igreja pobre, que mesmo sendo pobre, o Senhor fala que és rica. Aleluia. É como diz Paulo, nada tendo, mas possuindo tudo. Porque o nosso foco não é os bens materiais. O nosso foco é a salvação da nossa alma. É a obediência à doutrina. A doutrina da palavra do Senhor Jesus. Então aquela igreja era uma igreja que focava na eternidade, que focava nos princípios, que focava na obediência da palavra do Senhor. Não corria em busca da matéria, das coisas materiais, a não ser cada um seu trabalho, Era uma igreja que verdadeiramente tinha o caráter de Cristo, tinha o temor de Deus na sua vida, tinha a essência do Espírito Santo. Era uma igreja focada na salvação e na obediência à palavra do Senhor. Por causa disso, ia surgir uma tribulação, ia surgir uma perseguição em cima daquela igreja pobre materialmente, mas rica, bilionária
na graça do Senhor Jesus e na obediência na palavra do Senhor. Pois o Senhor mesmo foi quem afirmou que ela era uma igreja pobre. Aleluia. Os frequentadores daquela igreja, os membros daquela igreja, eram pessoas simples e humildes, mas totalmente com uma vocação pura. Aleluia. Somente olhando para o Senhor Jesus. As demais coisas, se vir, né? Aleluia, seja bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Mas o prioritário na vida do cristão é a graça, é a salvação da sua alma, é a obediência à palavra do nosso Deus. E tudo isso aquela igreja tinha. Aquela igreja não se misturava com as falsas igrejas, com aqueles que se dizem crentes, mas não são. Aqui a palavra está falando, que se dizem judeus, mas foi achado mentirosos. Então, a gente não pode se misturar. Louvado seja Deus. Ainda que muitas pessoas procuram acusar as igrejas de sã doutrina, de serem legalistas, de serem fariseus, de ser pessoas radicais, tantas coisas. Não importa. Aleluia, continua no foco. Aleluia, buscando sempre o que é mais necessário na nossa vida, a salvação da nossa alma. E toda igreja que busca a graça do Senhor, que busca a obediência da palavra, e que prega a palavra, que procura andar de uma forma que agrada a Deus, vem perseguição sobre essa igreja. Com a igreja que diz Esmirna não foi diferente. Uma tribulação, e o Senhor já advertia, né? Que alguns seriam lançados na prisão e passaria por tribulações. É uma igreja que seria tentada. Louvado seja Deus. O verdadeiro cristão, ele é tentado, ele é perseguido, ele é caluniado por aqueles que se dizem cristãos, mas são mentirosos, são achados mentirosos, porque não vive um verdadeiro evangelho. Aí o Senhor falava, né? Tereis tribulações de 10 dias, coisa e tal, mas seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha que palavra extraordinária para os nossos corações desse dia. Seja fiel, continua obedecendo a Deus. Não dê ouvido aos falsos profetas, não dê ouvido aos falsos pastores, não dê ouvido aos falsos ensinamentos. Você já tem ensinamento próprio, adequado, puro e verdadeiro, para você adquirir essa coroa da vida eterna. O segredo é ser fiel até a morte, que o Senhor dar-te-á a coroa da vida eterna. E a Bíblia ainda diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo tem nos ensinado, o Espírito Santo tem nos orientado, tem nos revelado o perigo das falsas igrejas, o que essas falsas igrejas podem causar no meio de um cristianismo verdadeiro, para te tirar do foco. Aleluia. Mas continua guardando a santa palavra do Senhor, porque a coroa da vida eterna está garantida. Está aqui falando a palavra de Deus. E dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus abençoe a sua vida espiritual. Que o Senhor abençoe a sua família. Fica todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus.